capítulo 28 de Atos, a partir do verso 1. Havendo, pois, escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aqui foi depois de uma grande tempestade que Paulo aqui estava como prisioneiro, numa tripulação de 266 homens. E esses homens todos eram prisioneiros e estavam sob a guarda de um comandante militar, com soldados que, somado ao todo, a tripulação chegava então a 266 tripulantes. Lá no início da viagem, Paulo teve uma visão de Deus e falou para o comandante que aquela viagem ia ser uma viagem muito perigosa e que ia ser arriscado até para as vidas. Eles iam correr risco de vida. Mas o comandante ouviu Paulo, mas Paulo era um prisioneiro, e quem vai acreditar em preso, né? A Bíblia diz, inclusive no texto anterior, que o comandante confiava mais no piloto do que no que Paulo dizia. E ele foi. Então pegaram o mar, o navio, e começaram a navegar. Depois de navegarem algum tempo, começou a tempestade. Não está esse detalhe na Bíblia, mas diz que o piloto, ele errou a rota. E ele passou a seguir por uma região que havia o encontro de dois mares ali. Os dois oceanos que há naquela região é o Adriático, que inclusive está o nome dele aí, e o Mediterrâneo. Então, era uma região onde os dois mares se chocavam. E acontecia tempestade e chuvas fora de época. Mas nem o comandante, nem o piloto do navio sabiam disso. Não conheciam. E então, a Bíblia diz aqui que eles navegaram por 14 dias em alta tempestade. E que no último dia não restava mais nada dentro do navio. Eles tinham jogado tudo fora. E todos eles que estavam há 14 dias sem dormir, sem comer e sem beber. Quem resiste 14 dias sem dormir, sem comer e sem beber? E outra, se movimentando, porque eles precisavam sobreviver.
Tem no texto anterior que muitos deles ameaçaram se jogar nas águas, e até o comandante, um certo momento, autorizou que eles pegassem alguma coisa e se lançassem no mar e procurassem sobreviver de algum jeito. E aí foi quando o apóstolo Paulo entrou em ação. Olha, eu falei para o senhor que nós íamos enfrentar isso, o senhor não acreditou. E eu tenho outra palavra para lhe falar. Se o senhor deixar os homens aqui no navio, não vai morrer nenhum. Agora, qualquer um que pular fora do navio, vai morrer. Agora o comandante acreditou em Paulo. Então, proibiu dos homens pular. Mas nós estamos quase morrendo, mas vamos aguentar mais. Enquanto tiver força, vamos resistir, vamos aguentar. E continuaram. E era dia, era noite, e eles sendo jogados de um lado para o outro, pelas altas ondas das águas. E Paulo louvando a Deus, louvando ao Senhor, e os outros lá, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, estavam ali. O que acontece? Depois de 14 dias, já não tinha mais resistência. E eles encontraram um certo movimento de areia, uma certa área de areia, descobriram. E aí então o comandante mandou atracar naquele lugar, mas o navio já não tinha mais nada, né? E eles desceram ali e ficaram um pouco na beira da água ali, raso, né? E quando viram, estava numa ilha. Estava numa ilha. Essa ilha que nós acabamos de ler aqui, que é chamada Malta, ela está lá, irmãos, até hoje. Ela é um local de turismo, visitado só por milionários, só por pessoas ricas. Quando Paulo desceu lá, aquela quantidade de pessoas, os nativos da ilha chegaram, como se fossem índios, né? Chegaram e cercaram todo mundo para ver o que era. Aí viram que eles estavam escapando de uma tempestade, e viram que todos eles estavam bastante debilitados, fracos. E em vez de enfrentá-los, não, quando perceberam que eles estavam nesta situação, eles receberam eles. Nós vamos cuidar de vocês, nós vamos socorrer vocês. E ali é onde entra a história aqui. Eles fizeram uma grande fogueira para aquecer os homens. Chuva e frio, 14 dias sem dormir e sem comer, né? Muitos deles chegaram, se sentaram e não conseguiram mais se levantar. Alguns deles ainda tinham um pouco de resistência, como por exemplo o apóstolo Paulo. Irmão, o inimigo nunca vai deixar de lutar contra você. Você precisa estar alerta, de olho aberto o tempo todo. Eles escaparam de uma tempestade. Parecia que agora estava tudo resolvido, estava tudo bem, não é? Parecia que estava tudo bem, estava tudo normal. Ah, meu Deus, obrigado por ter me livrado dessa grande tempestade. Eu devia ter morrido, mas o Senhor me poupou e eu aqui estou. Mas ainda não estavam seguros. Principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi procurando algumas vides, algumas lenha, né? Para colocar na fogueira que os nativos tinham feito, mas o fogo estava baixando, e o apóstolo Paulo não queria ver o fogo baixar. O fogo tinha que se manter alto. Por isso ele foi em busca de lenha. Muitos dos outros não foram buscar, mas ele foi. Irmão, se você soubesse o significado de juntar lenha para jogar no fogo, para manter o fogo aceso, eu acredito que você dizer até glória a Deus ou aleluia. Paulo, mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo debilitado, mas ele sabia que o fogo precisava se manter aceso. E para que o fogo pudesse se manter aceso, ele tinha que jogar lenha no fogo. Lenha no fogo, irmãos. Procurar lenha é fazer o que alguns de nós aqui estamos fazendo. Estamos em busca de lenha e colocando na fogueira para não ver o fogo apagar. Mas muitos que estavam dentre aquela tripulação não foram buscar lenha, ficaram encolhidos, de coca, encolhidos, outros deitados,
por conta do frio, por conta... Irmãos, uma frieza tomou conta daquele povo. Uma frieza tomou conta daquele povo que tudo que eles queriam era descanso. Era descanso. Até parece com a igreja hoje, não parece não? Uma frieza em muita gente que até parece, não é não? Sim ou não? Sim, né? Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Aleluia. E vou te falar, irmão, o diabo não está preocupado com quem está de braço cruzado, com quem está recuado, com quem está na frieza, com quem está acomodado, não. O diabo está preocupado com isso, não. Você sabe com quem que ele estava preocupado? Com o apóstolo Paulo, que foi buscar lenha. Mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo acabadinho, o bichinho estava lá fazendo o que podia. Foi lá buscar um fechinho de lenha. Mas o diabo, irmão, foi exatamente nele. Tinha 266 pessoas ali. A infeliz desta cobra não devia ter mordido outro, irmã Fátima. Por que esta Satanás foi logo no apóstolo Paulo, irmão? Tinha tanta gente ali, porque logo nele. Porque era ele que estava procurando lenha, era ele que estava preocupado com fogo. Quem está preocupado com fogo aqui? Eita, Jesus, é mistério, Senhor. Pois continue botando lenha, irmão. Continue botando lenha. Nem que o inimigo morda a sua mão. Nem que ele morda a sua mão. Se você estiver botando lenha no fogo e alguma cobra, alguma serpente morder sua mão, você já sabe o que fazer. Você vai fazer o que Paulo fez. O que foi que Paulo fez, irmão Manel? Com a serpente que mordeu na mão dele? Jogou no fogo. Tinha fogo, não tinha? Então, a serpente mordeu na mão dele? Mordeu. E os nativos que estavam lá, o que foi que eles esperaram quando viram a cobra pendurada na mão de Paulo? A Bíblia diz que todos esperavam a mão de Paulo inchar e ele cair morto. Diz que esperaram muito tempo. Depois de muito tempo que não viram nada acontecer, mudaram de parecer, mudaram de ideia, que Paulo era um Deus. Este homem é um Deus. Porque muitos deles morriam na hora, quando uma dessas cobras mordia eles, né? Então, Paulo era um homem, era humano também. Uma cobra mordeu na mão dele, todos viram lá. Então, todo mundo ficou de pé, parado, olhando para Paulo, esperando o quê? Esperando Paulo cair. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que tem pouca gente torcendo por você. Viu, Marcelo? Tem pouca gente que torce por você, viu, irmã? Irmã Joana, irmã Aldeide. É bem pouquinha gente torcendo por você. Uma grande maioria esmagadora, irmã Inés, estão esperando e querendo ver a sua queda, o seu fracasso. Uma coisa eu vou dizer, irmãos. Uma coisa eu vou dizer. Se de 100 fatos que você vive, 99 você acerta, 1 você erra. As pessoas não vão olhar pelo 100 bom que você fez, vão olhar pelo 1 que você falhou. O ser humano é terrível. Só que Paulo tinha comunhão e intimidade com o Senhor Jesus. E quem tem comunhão e intimidade com Jesus, pode vir a serpente que for. Ela pode morder na sua mão e pode ficar até pendurada. Mas você vai jogar ela no fogo. Quem vai ser queimada é ela. Quem vai ser derrotada é ela. Aleluia. E ali quando os homens viram Paulo, e outra, a cobra mordeu, Paulo só pegou, jogou no fogo e não desmanchou merenda. Continuou o trabalho dele de colocar lenha no fogo. Paulo não encarou aquilo como um problema, não. Não. Ele encarou aquilo como uma coisa simples. Vou dizer para você, aconteça o que acontecer com você. Não permita que esse empecilho, esse impedimento, esse problema venha te calar, te amedrontar ou te assustar. Não, confia naquele que te chamou para a obra, porque se ele te chamou, ele vai te dar proteção. E pegarão nas serpentes
e não lhes fará dano algum, disse Jesus para os apóstolos. Pegarão nas serpentes, disse Jesus. E aqui Paulo, infelizmente, foi um desses, e a serpente mordeu ele, mas dano algum aconteceu com ele. Ou seja, a palavra do nosso mestre Jesus se cumpriu na vida de Paulo, e se ela se cumpriu na vida de Paulo, ela vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na nossa vida, ela vai se cumprir em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Se eles esperavam a queda de Paulo, se eles esperavam o fracasso, a derrota de Paulo, eles não viram acontecer isso. Se tem alguém esperando o teu fracasso, tem alguém esperando a tua derrota, se tem alguém esperando a tua queda, eu tenho uma palavra profética para você. Eles vão esperar muito tempo, porque o Senhor Jesus manda dizer que não vai permitir a sua queda. O Senhor Jesus manda te falar que não vai permitir a sua derrota. Não. Quem vai sofrer derrota é quem deseja isso para você. Quem vai sofrer fracasso, quem vai cair, é quem está tentando fazer isso contra você. Porque o nosso Redentor vive. Aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé que ainda tem o ensaio da irmã Samila, né, com a irmã Valdiza, com o grupo aí. Vão ensaiar, nós precisamos deixar tempo para eles. Lembrando que amanhã, nossa Santa Ceia, irmãos. Os grupos, conjuntos, vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus, né? Vamos botar lenha na fogueira. Não vamos deixar a fogueira, o fogo deixa a fogueira baixar, não. Vamos trabalhar como Paulo. Tá bom, irmãos? Porque se a gente botar lenha na fogueira, pode vir o que vier. Pode vir vibra, pode morder. Mas não vai acontecer nada. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, Pai de bondade, de misericórdias, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por mais este culto, por esta palavra. Palavra de proteção, de livramento, palavra de vitória, Senhor. Que o Senhor nos guarda, Deus. Que o Senhor desperta cada um, meu Pai. Que o Senhor manda fogo do Espírito Santo para dar um aquecimento em toda esta frieza que vem alcançando parte da sua igreja, Senhor. Para que o teu povo te glorifique. Para que a tua obra seja feita. Para que o fogo se mantenha aceso e em altas chamas, Senhor. Nós te suplicamos e aqui te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.